Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Estamos aqui em mais um episódio do nosso canal B2C na série ILPIs. Aqui não falamos apenas de leis, mas trocamos experiências e falamos sobre gestão. E hoje a nossa convidada é muito especial. Ela já atua no segmento de ILPI há mais de 14 anos, é nutricionista, especializada em geriatria. Roberta Rodrigues, seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Marcelo. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. A gente já se conhece há um bom tempo e eu admiro muito seu trabalho, já te falei isso. E para nós é uma honra ter a sua experiência e a gente trocar essa informação aqui. E esse canal é justamente para isso. Sei que você atua em diversas casas de repouso, diversas ILPIs. E por isso eu vejo muito importante e que pode trazer bastante conhecimento. E aí eu queria começar assim. O que te inspirou na área da nutrição e especialmente na área da geriatria, que é uma área um pouquinho diferente do caminho da maioria, né? Me explica um pouquinho essa trajetória. A nutrição é uma área muito ampla, né? E me trouxe um presente, né? Assim, o cuidado, né, da saúde, tanto na promoção à saúde, a prevenção de doenças, o tratamento de doenças, né? E a área da geriatria foca em tudo isso, né? Então, um atendimento especializado que vai tratar do idoso com a preocupação, né, de oferecer uma alimentação, de evitar um declínio da saúde dele, né? Porque a gente sabe que é uma fase um pouco mais complicada, né? Onde vem o aparecimento de doenças, de diversas complicações. Então, a gente ter um suporte nutricional, um acompanhamento é muito importante. É fundamental, né? Para ter uma qualidade de vida. Mas em ILPI especificamente, este segmento, como entrou? Assim, conta pra gente. Porque na faculdade não tem essa matéria, imagino eu, ou tem a parte da pessoa idosa? Pelo menos na época, né? A gente fala sobre o envelhecimento, Fala. né? Na época em que eu me formei, não se falava tanto. Perfeito. Né? Então, era só uma parte mais por cima. E hoje não. Hoje já tem um foco bem maior. Então, muitas vezes eu já tenho, né, estagiários em LPIs, já acompanhei vários estagiários. Né? Na época que eu me formei, não tinha. Surgiu, né, uma proposta de emprego numa LPI, e aí eu me interessei, né, e resolvi ir conhecer, e gostei muito, e aí a partir daí, né, fui me especializando. Começou? Sim, a partir Você daí... adentrou nesse mundo. Sim, me encantei. Mágico. Exatamente. Do envelhecimento e da pessoa idosa. Exatamente. Então, é um caminho parecido um pouco com o meu também. Começa normalmente, algumas vezes a pessoa começa por uma questão familiar e outras por alguma questão profissional. No meu caso também foi profissional, assim como o seu. Eu queria entender um outro ponto. Qual o impacto da nutrição na rotina diária da pessoa idosa dentro de uma casa de rotina, de uma casa de repouso, de uma LPI? Porque a gente sabe, como a gente já disse, o envelhecimento acaba trazendo uma série de patologias. E a alimentação tem uma importância crucial nessa jornada aí. Explica um pouco pra gente. Sim, a alimentação é muito importante, né? O idoso tem diversos problemas de saúde, muitos têm muitas, né, patologias, outras menos, mas a alimentação é importante em todas, né, as fases, e oferecer um alimento seguro, né, que foi preparado dentro dos controles de qualidade, que tenha, né, um equilíbrio nutricional também. Boas práticas de fabricação, equilíbrio nutricional, que vai trazer, né, uma melhora da saúde como um todo, do sistema imunológico, né? Nossa! Realmente vai favorecer muito a saúde do idoso. Legal, bacana. Eu já vivencio isso na prática e vejo a importância da gente ter ali um profissional especializado acompanhando
costumo dizer, e você também já me disse isso outras vezes, não é o tipo do cardápio, às vezes a pessoa está preocupada em dar aquela alimentação requintada, não é isso o tema, eu acho. Eu vejo sobre a minha ótica, é muito mais sobre equilíbrio, sobre o que você coloca dentro do prato, independente se é caro ou barato, se é chique ou não é, se é glamuroso ou não é. Né? Eu vejo que o equilíbrio nutricional, ele está na própria composição do prato. Concorda? Sim, concordo. Oferecer uma alimentação saudável, Tá. né? Nas LPIs são 6 refeições por dia, né? Então, uma alimentação saudável, fracionada. Então, ele vai comer várias vezes por dia. Uma alimentação que tenha legumes, verduras, frutas, né? Isso vai favorecer bastante a saúde dele, né? E melhora o sistema imunológico, evita de perder peso, né? Que é um problema muito importante, muito grave, Vamos falar sobre isso. né? Então, esse acompanhamento é muito importante para o idoso, para a saúde como um todo. Perfeito. As 6 refeições que você falou, eu vejo que hoje é difícil uma casa de repouso, até pela obrigatoriedade da lei, não Sim. servir isso. Exato. Mas também temos um outro desafio, que é o próprio idoso querer aceitar as 6 refeições. Sim. Exato. Existe uma perda de apetite natural Sim. com o envelhecimento. Queria que você falasse um pouco sobre isso e aproveitaria esse gancho para perguntar uma curiosidade minha. O idoso também, nós temos uma questão calórica, acho que é 2.000, 2.200, não sei o termo técnico que se chama isso, que é o mínimo ali que eu tenho. Necessidades calóricas. O por dia. idoso continua a mesma coisa ou é variável, Roberta? Essa questão calórica continua a mesma do adulto jovem ou pode variar conforme a patologia, o envelhecimento? Também é um tema. Sim, pode variar de acordo com a patologia dele, né? De acordo com a situação, pode variar bastante. Da mesma forma que varia para o adulto. Também. Né? Não é regra, né? Não é regra. Não tem essa questão de 2.000 calorias, é uma Isso. forma uma referência, né? Uma forma de falar, olha, é uma quantidade que precisa consumir, mas não é regra para ninguém, né? Cada um vai ter a sua necessidade energética. Até porque imagino que um esportista, por exemplo, Sim. não é isso, só dando Exato. exemplo. Ou uma pessoa que tem uma rotina muito mais tranquila, talvez mais sentada, com menos gasto calórico, é diferente de uma pessoa que trabalha na obra, por exemplo. Exatamente. Só dando um exemplo. Tem sentido Sim. isso, né? Então vai muito mais também da rotina, do gasto calórico da própria pessoa, Exato. da vida diária dela. Sim. E na LPI, a preocupação maior, né, com o consumo alimentar é a qualidade. Exatamente. Então é um cardápio qualitativo. A gente se preocupa com a qualidade do que vai servir, né? E se o idoso está se alimentando, está consumindo, né, aquela quantidade de alimento que ele precisa. Mas não tem um foco ali severo de que ele tem que consumir, por exemplo, 2.000 calorias. Né? Ele tem que consumir isso de qualquer jeito. Não. A qualidade é mais importante. E a quantidade de calorias que ele vai ingerir. Mas vejo muito frequentemente essa perda do apetite. Isso Sim, acontece mesmo. Vai acontecer com todos, assim, de uma maneira geral, quando eu falo isso, lógico. Ou não, é individualizado. O envelhecimento traz a perda do apetite naturalmente? O envelhecimento traz, mas não é uma regra. Tá. Né? Pode acontecer também por vários fatores. Às vezes o idoso está com uma infecção, isso vai atrapalhar no todo, né? Na saúde dele, inclusive na perda do apetite. Se ele tiver com alguma dificuldade para engolir, para mastigar o alimento, então ele acaba reduzindo a ingestão de alimentos. Se ele tem uma consciência maior, né, do que ele está comendo, da situação que ele está vivendo, e ele começa a engasgar, começa a ter dificuldade ali para engolir o alimento, ele começa a ficar com vergonha, reduz a quantidade de alimentos que come, né? A deficiência de vitamina também pode tirar o apetite do idoso. Então aí a gente tem uma preocupação. Suplementaria, nesse caso? Sim. Muitas vezes eu peço, né, um dos protocolos
peço exames, e aí a gente suplementa com suplemento hipercalórico, hiperproteico, ou então mesmo suplemento de vitaminas específicas para aumentar o apetite, para melhorar o apetite. Quando você mencionou ali a dificuldade de mastigação e deglutição. Uhum. A mastigação, a maioria utiliza prótese, Sim, acredito. tem esse fator. E alguns não têm prótese, se recusam por algum motivo. Isso também acaba influenciando, né, Roberta? Porque Sim. não mastiga, imagino eu. Influencia bastante. A questão da prótese muitas vezes não tem, como você falou, outras vezes tem, só que o idoso, se ele emagrece muito, ele perde a musculatura, né? E aí essa prótese não encaixa, fica mal colocada. E aí quando fica mal colocada, começa a machucar, aparecem os ferimentos na boca, ele reduz também a ingestão de alimentos. Então, o tempo todo tem que ficar atento ali, talvez fazendo manutenção. Sim, tem essa preocupação também da prótese. E se realmente não há possibilidade de uma prótese nova, muitas vezes a gente tem que entrar com uma outra consistência de dieta, né? Com alimento pastoso, ou então ali bem amassadinho para ele poder comer. Então, você vai criando formas, o importante é ele se alimentar. Sim. E se alimentar Isso. da melhor forma possível. Exatamente. Se é o alimento no prato convencional, se ele é batido ou se ele é pastoso, logicamente que isso deve ter um tipo de influência, mas o mais importante é ele se alimentar. Sim, isso. De repente, porque muita gente pensa, tô com dificuldade de deglutição, já vou bater. E bater perde todo o sabor. Sim, atrapalha bastante no sabor. Muitos pacientes não gostam, e aí reduzem, né, a ingestão alimentar. Eu acompanho algumas pessoas que falam sobre o envelhecimento. E nesse contexto, eles mencionam bastante que no envelhecimento, no processo do envelhecimento, na melhor idade, a alimentação se tornou um dos poucos prazeres. Principalmente quando você está institucionalizado numa EPI, por alguma dificuldade da vida diária, por alguma coisa nesse sentido. Você compartilha desse pensamento também, que o se alimentar não é só algo fisiológico, é algo para a alma, só para dizer algo, é algo para mim, é algo a mais. O que você fala sobre isso? Sim, com certeza. O alimento é cultural, né? Então, estar com a família, as reuniões familiares ali onde tem, né, o consumo dos alimentos, onde as pessoas cozinham, principalmente para as mulheres. Eu acho que isso é um impacto também muito grande, porque eram elas que cozinhavam, né? Então era o tempero delas, o jeitinho delas, e aí de repente tudo mudou. Porque não pode ser mais, né? Não dá para ser mais como era. E muitas vezes isso atrapalha bastante. Então, nas ILPIs, a gente tenta fazer um refeitório, né? Aconchegante, um lugar gostoso para eles comerem, né? Levá-los à mesa, né? Para que eles tenham autonomia de comer sozinhos, né? Aqueles que conseguem ainda comer sozinhos, escolher o que eles vão comer, ter esse aconchego. Em algumas ILPIs a gente consegue fazer algumas oficinas, né? Algumas horinhas de aula de culinária, no sentido assim, deles manipularem o alimento, né? Fazer ali um pãozinho. Eu super apoio. Eu acho É muito gostoso. E esses dias eu fiz em uma casa que eu trabalho, a gente fez à tarde uma tarde da pizza. Nossa, Foi super simples. que top. Mas as mulheres, e lá a grande maioria é mulher, né? E elas amaram, assim, amaram. Foi simples, cada uma fez a sua mini pizza e aí assou, elas comeram. Eu falei, ai, que delícia, que gostoso, que um momento assim maravilhoso. E é muito gostoso, porque sai da rotina, né? Come uma coisa diferente e aí é um momento de descontração. Isso vale muito a pena. Ou seja, Muito foi legal. além da alimentação Sim. puramente dita. Exatamente. Nossa, ainda falando um pouquinho, você entrou no aspecto da alimentação e falou até da pizza. Eu queria pegar esse gancho e tratar de um outro tema. Se fala muito da dieta normal, digamos assim, que é aquela dieta onde o trivial. E as dietas também para aqueles que têm alguma patologia, que é comum. Sim. Como, por exemplo, diabetes, hipertensão. Você faz essa diferenciação quando você pensa no cardápio?
A ILPI tem que se preocupar com isso? Como que é isso na prática? Precisa se preocupar, né? O paciente diabético tem que ter um controle da glicemia, né? A grande maioria deles vem medicado e a grande maioria também, quando vem para casa de repouso, eles melhoram bastante a glicemia, porque eles passam a ter uma alimentação mais saudável, comer 6 vezes por dia, então é bem fracionado, né? Diferente de quando estava em casa. Em casa o alimento está ali disponível o tempo inteiro, né? Se não come uma coisa, come outra. Tem doce, tem chocolate, né? Então sempre dá uma escapadinha. Na LPI já é mais regrado, então é tudo mais saudável. A gente se preocupa com os temperos, né? Temperos naturais, o controle do açúcar. Então, normalmente eles melhoram bastante essa questão da glicemia, né? Eu tenho casos até de diminuir medicação, diminuir insulina, os hipoglicemiantes. Tenho muitos pacientes que melhoram bastante, né? Mas, de qualquer forma, a gente continua fazendo o controle, né? Hipertensão também, né? O controle do sal, né? A gente faz o controle de sal, na verdade, para todos os pacientes, que também a maioria deles tem hipertensão, tem problemas cardiovasculares e outras questões. Então, a gente controla e utiliza os temperos naturais o máximo possível, né? Para dar sabor, para melhorar a qualidade do alimento, e diminui sal, diminui açúcar, controla adoçante também, porque não é porque é adoçante, pode usar à vontade. Não pode usar à vontade. Não. Porque também é uma química, né? Roberta, quando você pensa em cardápio, o mesmo cardápio serve para todos? É uma regra assim para casa de repouso, por exemplo? O de uma serve para todos? Ou você faz uma análise personalizada, você leva em consideração vários elementos quando você compõe um cardápio para aquela instituição? Sim, cada casa de repouso tem um cardápio diferenciado, né? Depende do padrão, né? Claro. Depende dos pacientes também, se eu tenho, né? Como falamos, pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes com problemas renais, né? Intolerância à lactose, né? A gente tem tido muitos casos de pacientes vegetarianos. Tem paciente vegetariano? Tem. Imagino que deve ser um desafio para a ILPI. Sim. É um desafio para a ILPI, a gente adaptar um cardápio para um vegetariano. Não são muitos, mas tem aparecido alguns pacientes, sim. E aí você prepara ali, você pensa num cardápio personalizado para esse hóspede, né? Sim. Você vê. Então, a gente tem vários... Então, não tem uma fórmula para aqueles que estão nos assistindo aqui, não tem uma fórmula mágica dizendo assim, ó, peguei a cópia de um e vou implementar aqui na minha instituição. Tem que sempre procurar um profissional. Sim. É altamente recomendado isso, né? Sim, com certeza. Até porque, como você falou, quando você preparou o cardápio, você imaginou vários fatores ali, você considerou vários fatores. Eu estava vendo uma matéria falando, até o tamanho da cozinha pode influenciar no tipo do cardápio que você vai colocar. De repente, uma cozinha menor, um cardápio que exija um espaço maior de manipulação, tem isso. De repente, ou é básico, o tamanho da cozinha não influencia diretamente, eu tô dizendo. Sim. Normalmente não influencia tanto assim o tamanho da cozinha, não. Tá. Mas, claro, a área que você precisa para armazenar alimentos, né? Você tem que ter se você vai produzir uma quantidade maior, né? Você precisa ter uma área maior para armazenar. Você precisa ter mais refrigeradores, mais freezers, né? Para poder guardar o alimento, para poder ter o alimento tá próprio para consumo. É verdade. Você falou de uma coisa, a gente faz o controle de amostra e o controle de temperatura. Isso. Eu acredito que a imensa maioria, até por uma obrigatoriedade legal. Fala um pouquinho para nós sobre esses dois temas. O porquê que a gente faz isso, de uma maneira muito breve, tá? E a importância desse ato. A coleta de amostra é feita diariamente, né, de todas as refeições. Tá. Normalmente a gente coleta em torno de 100 gramas do alimento, ou 100 ml dos líquidos, e elas ficam armazenadas por 96 horas.
Por que nós fazemos? Para nossa segurança. Porque se a gente tiver uma intoxicação alimentar, o que pode levar um idoso a um óbito, né? Isso, a vigilância, né, os órgãos de saúde podem pedir a análise dessas amostras para verificar se é o nosso alimento que está contaminado, se a gente está seguindo as boas práticas de produção de alimentos, ou se é algum alimento que a família trouxe ou consumiu na rua, né? Porque muitos idosos saem com a família. Então, é uma segurança para nós, uma segurança para o idoso. Então, é necessário fazer. Controle de temperatura. A gente faz controle de temperatura da comida, né? A comida precisa estar acima de 60 graus, né? Precisa atingir, na verdade, uma temperatura acima de 60 graus durante o cozimento, que é a temperatura que a gente vai matar micro-organismos, né? E na geladeira e freezer também faz esse controle para garantir que a gente está armazenando de forma correta os alimentos, né? Tem alimentos que ficam fora da temperatura, tem um crescimento bacteriano, né, maior, e aí isso vai impactar também na saúde dos idosos que têm uma imunidade comprometida, né? Então é uma forma mesmo da gente controlar e servir um alimento seguro. Ó, que bacana, hein? Conhecimento. Porque muitas vezes as ILPIs acabam fazendo essa atividade, esse ato, mas não sabe o porquê. Exato. A legislação fala, o meu profissional especializado fala, mas para que finalidade? Por isso que eu quis esclarecer para uma maior compreensão. Também queria ver contigo uma coisa que me preocupa. Não só no meu entendimento, mas da grande maioria dos gestores. Questão dos desafios da cozinha. Vejo que muitos reclamam dos desperdícios, do custo financeiro da operação de uma cozinha, principalmente quando você não tem profissionais tão especializados, que já dominam, que tenham conhecimento ali de repente de reaproveitamento. Eu queria que você pudesse dar algumas dicas para aqueles que de repente, ou muitos gestores até estão dentro da operação da cozinha em algum momento. Onde estão os maiores desperdícios pela sua experiência? Que dicas que você pode estar dando para uma maior eficiência para a cozinha? Sei que existe aquela questão da personalização, né, de cada casa, da operação individualizada, mas de modo geral, onde, pela sua experiência, pelo número de casas que eu sei que você atende, o que você vê que é mais recorrente? O desperdício de alimentos, né, é uma questão bem complicada, e aí entra o profissional da nutrição, né, fazer o treinamento com os cozinheiros e orientar nesse reaproveitamento, né? Primeiro que, se nós temos o alimento, por que não preparar e servir para o idoso, que precisa, né, de uma alimentação bem variada, colorida, né? Então, às vezes o profissional que está lá deixa o alimento estragar, né? Sendo que poderia ter colocado numa sopa, uma verdura, um legumes a mais, uma variedade maior para o idoso. Então, treinamento, né? E tem a questão também de preparar um alimento gostoso, saboroso, né? Porque se não tiver gostoso, o idoso não vai comer. Se ele não comer, ele vai jogar fora. E aí eu preparo, tenho toda uma preocupação de, eu tenho que ter um armazenamento adequado, verificar a temperatura que nós falamos, guardar a amostra, servir o prato ali bonito. Só que se não tiver gostoso, ele não vai comer. E aí vem todos os problemas que a gente, né, falou. Ele vai ter um desperdício muito grande e realmente é de cortar o coração quando você olha aqui, ai meu Deus, a comida indo pro lixo. E o idoso vai começar a emagrecer e vem todos os problemas. Então, treinamento da cozinheira, do cozinheiro, estar ali, né? O dono também pode participar disso, tá ali acompanhando também. Eu sei que é bem difícil, é uma correria, são muitas funções, muitas atividades, mas sempre tá, né, de olho, tá aproveitando, faz uma verdura, faz uma salada, faz um legumes, né? Coloca um legumes no arroz, coloca no feijão e tá enriquecendo cada vez mais e aproveitando todas as possibilidades que a gente tem.
reinventando a cozinha. Reinventando, exatamente. Acho que a palavra é reinventar. Reinventando. E a gente fala muito hoje, no século XXI, né, sobre aproveitamento. Uhum. E eu vejo que temos que ter esse olhar internamente, tanto pela parte financeira, quanto até pela parte social. E você falou, não se chega ao objetivo. Se o idoso hóspede não se alimenta, o objetivo não foi atingido. Desperdício tanto de comida quanto de recurso financeiro. Exato. Roberta, infelizmente o nosso tempo é curto, o papo é longo, mas a gente já está chegando aqui no final. Eu queria te pedir para você falasse nessa câmera para os nossos telespectadores, se pudesse dar assim, uma mensagem para os gestores sobre a importância da nutrição, uma coisa que acompanha com uma filosofia sua, uma coisa que identifica a nutrição para você. O momento é seu. Eu gostaria de falar que a nutrição é uma parte muito importante, né? Em uma LPI, a gente tem todos os cuidados de enfermagem, tem a psicologia, a parte médica, mas eu ouso dizer que a nutrição é pelo menos 80% ou até mais, porque se o idoso não estiver bem, né? Não estiver saudável, ele vai ficar doente, vão aparecer diversos problemas, ele vai parar de andar, e aí vão aparecer feridas, e é todo um declínio e uma piora do estado geral do paciente. E muitas vezes a gente não consegue reverter, né? Então esse cuidado da nutrição, de oferecer um alimento seguro, que foi preparado com amor, com carinho, né? Dentro das boas práticas de fabricação, seguindo toda a legislação, e favorecer, e ali o cuidado de que o idoso coma, né? Que ele se alimente, se não está aceitando, verificar as possibilidades, o que pode ser feito. Tem equipe, né? Tem equipe multiprofissional, então pode ser discutido, pode ser feito. E para cuidar, esse é o foco. Acho que o idoso vai para casa de repouso, ele é um hóspede, né? Como foi falado. E a gente tem que ter esse olhar e esse cuidado o tempo inteiro com ele, porque ele é o maior bem, né? Está lá justamente para isso. É verdade. Para que a gente possa fazer um bom trabalho. Sabe as palavras. Obrigada. Bom, queria te agradecer Eu que agradeço. a oportunidade, o know-how e essa troca de experiência. Tenho certeza que inspiraram e contribuíram ao conhecimento de vários gestores. Chegamos aqui mais um fim do nosso episódio. Agradeço a audiência. Siga as nossas redes sociais. O episódio hoje foi com a Roberta, nutricionista, especialista em LPI. Para mais informações como essa, siga as nossas redes sociais e até a próxima. Um abraço.